meus irmãos amados, queridos, ínclitos, estudantes da Palavra de Deus, estamos nós aqui continuando nossa missão de estudar e aprender sempre um pouco mais. Nossas aulas de teologia nível básico, livro 1, são 6 livros, cada livro com 6 matérias, nós estamos na matéria hermenêutica bíblica, hermeneu do grego, do deus mitológico grego, Hermes, que era o porta-voz, o mensageiro. Então, quando falamos de hermenêutica bíblica, falamos da interpretação. Por isso que é a arte e ciência de interpretação. A arte porque é flexível, né? Ciência porque segue estritamente normas rígidas. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que desde 1992 está ministrando teologia nessa região. Já formamos alunos para todos quantas cidades próximas e até longínquas, como Belo Horizonte, Ipatinga. Temos aluno até em Fortaleza, que estudou conosco aqui, à distância, evidentemente. Temos os cursos presenciais, agora não temos presenciais nesses dias, devido à pandemia, mas temos cursos também à distância. E vamos então falar hoje da aula de hermenêutica bíblica, a aula de número 8. Ela vai começar vamos iniciar a análise histórico-cultural e contextual. Essa aula é uma aula introdutória para depois entrarmos nos assuntos pertinentes, bem mais devagar, estudando mais paulatinamente, né? Então, quando falamos de análise histórico-cultural e contextual, em linhas gerais, o hermeneuta precisa de levantar a situação da história daquele texto, do seu autor, do destinatário do texto, a cultura da mesma coisa, cultura de quem é, quem escreve, cultura de quem recebe, né? O transmissor, o receptor, a mensagem e o contexto em si, não só do autor, levantando a situação dele, mas também o contexto para onde a mensagem está sendo endereçada. A complexa técnica de interpretação bíblica e sua aplicação divide-se em 6 passos. Vamos falar agora da introdução desses passos. Quais seriam esses passos? Primeiro, a análise histórico-cultural. Ela considera o ambiente histórico-cultural do autor, a fim de entender suas alusões, referências e propósitos. A análise contextual considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito do autor, para melhor resultado de compreensão proveniente de conhecimento e pensamento geral. Então você faz um levantamento. Se era usual ele escrever como ele escrevia, cada um tem a sua lavra, né? Cada um tem uma maneira de escrever, cada um tem uma maneira de se comunicar. Segundo ponto dos 6 passos, segundo passo para a complexa técnica da interpretação bíblica e sua aplicação é a análise sintática, lexo-sintática. Quando nós falamos de lexicologia, falamos das palavras. Então é preciso definir, para entender, né, a compreensão das palavras e a relação da palavra com a outra. Por isso tem a análise sintática e a análise morfológica, no português, na gramática. A morfológica é a palavra em si, né? Adjetivo, substantivo, são as classes de palavras, né? As 10 classes de palavras que temos no Brasil. E a análise sintaxe é a relação dentro do contexto. É predicado verbal, predicado nominal, não é isso? É adjunta de nominal, adjunta de verbial. Então a análise sintática faz o levantamento da frase em si, do relacionamento de uma com a outra. Não é mais morfologia, é qual o contexto da palavra ali dentro, para maior exatidão e significado que o autor tentava transmitir. O terceiro passo para a interpretação bíblica correta é a análise teológica. Ela vai estudar o nível de compreensão teológica na época da revelação, a fim de averiguar o significado do texto para seus primitivos destinatários. Assim sendo, ela leva em conta textos bíblicos relacionados que dados antes que depois da passagem em estudo. Então, a parte teológica vai falar de acordo com a capacidade daqueles receptores, né, ao receber a palavra. Então, você pega lá, por exemplo, a palavra de Paulo para os Gálatas, né? Ele está falando diretamente a uma população localizada na Galácia, né,
que ele passou por lá, ele esteve na primeira viagem missionária, que incluía Lista, Icônio, Derbe e etc. E ele fala então daquilo que o povo sabia, do que ele ensinou a eles teologicamente, e a carta, a epístola aos Gálatas, vai fazer menções àquilo que ele havia ensinado, dentro do conhecimento que eles tinham. Então seria análise teológica. Esses 3 primeiros passos aí, né, pertencem à hermenêutica geral. E a hermenêutica especial já é referente a gêneros, parábola, tipologias, né, alegorias, carta, narrativa, poesia, revelações. Então, o 4º passo para a interpretação bíblica escorreita é a análise literária. A gente tem que pegar a produção do camarada. Por exemplo, João escreveu 1 João, 2 João, 3 João, 3 epístolas, o Evangelho de João e o Apocalipse. Claro que se é ele o autor de todas elas, nós vamos achar na sua lexicografia, na sua estrutura gramatical, a maneira como ele escrevia, o modo como ele fazia, para fazer os seus tópicos frasais, para fazer os seus parágrafos. Então, a análise literária vai identificar o método, a forma que usava-se cada autor nas suas passagens, dentro da perspectiva da história, da narrativa, das cartas, da exposição doutrinal, se é poesia, se é uma literatura apocalíptica, né? Cada um tem seus métodos para fazer a correta interpretação. O passo número 5 para a correta e o completo entendimento da interpretação bíblica chama comparação com outros intérpretes. Nesse ponto aqui, é preciso cotejar, comparar, né, a interpretação derivada dos 4 passos, assim como o trabalho de outros intérpretes. Você pega os evangelhos, né, que tem Mateus, tem Marcos, Lucas e João. 3 são correlatos, chamados sinópticos. Sinóptico, do mesmo ponto de vista. E o outro já é fora. João já escreveu para outro determinado segmento e ele foca em determinados assuntos que fogem àquela linha sinótica dos 3 primeiros, que são praticamente irmãos. Tem um livro chamado Harmonia dos Evangelhos, você vai encontrar isso bem fácil detalhadamente. E o último passo para correto entendimento da interpretação bíblica chama-se aplicação. Esse fato aí, o 6º, já é a transmissão e aplicação da mensagem bíblica de determinada época e cultura a outra. Geralmente não é considerado parte integrante da hermenêutica, mas está incluído no texto por causa da sua óbvia aplicação ao crente do século XX, né? Hoje. Então ele quer dizer o seguinte: traduz o significado de um texto bíblico para seus primeiros ouvintes como o mesmo significado que ele tem para os crentes em época e cultura diferente. Então esses são os 6 passos da análise histórico-cultural contextual, né? Dos comentários introdutórios dessa parte, para você ter complexa técnica de interpretação bíblica e sua aplicação perfeitos, para você ter esse entendimento, esse modus pleno do entendimento da hermenêutica, além do sopro do Espírito Santo, que eu sempre evidencio aqui, que a primeira coisa, né, é receber essa iluminação do Espírito Santo, é preciso de passar por esses 6 passos aqui. E nós vamos agora estudar cada um desses passos nas próximas aulas. A paz, tchau, tchau.